Graça e paz a você que nos assiste, graça e paz, um ótimo dia. Espero que você, neste domingo, e caso você esteja ouvindo e assistindo essa mensagem em outro momento, que você possa ter realmente um dia no Senhor Jesus, guardado o seu coração na palavra dele, que você possa estar avançando no Senhor, crescendo em meio a tudo que temos vivido. E louvamos ao Senhor pelo cuidado dele pelas nossas vidas, pelo cuidado dele com a sua vida. E é um prazer nós podemos, a cada domingo, podemos trazer a palavra do Senhor, compartilhar aquilo que ele tem falado aos nossos corações e também compartilhar este momento com você. Com certeza à distância, alguns ainda não conheço pessoalmente, mas é sempre um prazer podermos estar juntos, mesmo que virtualmente, podemos compartilhar a palavra do Senhor. Que em nome de Jesus, esse dia, mais uma vez, o Senhor fale ao seu coração e que você avance na percepção do reino de Deus em sua vida e através da sua vida. Que seja assim neste dia, que seja assim através desse vídeo, e que o Senhor ouça o nosso louvor, que o Senhor ouça a nossa oração, que o Senhor fale aos nossos corações. Amém? Vamos orar para começar este momento, para você poder também entrar neste momento de ouvir a voz do Senhor e de louvar ao Senhor. Amém? Deus, em nome de Jesus, nós te louvamos por tudo que o Senhor tem feito. Te agradecemos porque o Senhor é um Deus de amor, um Deus de graça, um Deus de misericórdia, e que tudo isso, Pai, tem se revelado a nós, Pai. Te louvamos porque o Senhor é conosco, te louvamos porque a Tua salvação chegou até nós e a Tua palavra alcançou os nossos corações, Pai. Te louvamos porque percebemos, Pai, a misericórdia no Senhor e reconhecemos o Teu Filho, Pai, Jesus, Pai. Reconhecemos a Ele como o Seu Filho enviado em nosso lugar para se entregar naquela cruz, ó Pai. E hoje nós podemos ter a vida eterna, podemos falar com o Senhor, podemos ouvir a Ti, ó Deus, graças ao Teu Filho Jesus que se entregou em nosso lugar. Que mais uma vez possamos ouvir-Te, que mais uma vez o Senhor possa nos ouvir, que mais uma vez, um pouco mais nesse dia, possamos crescer no Senhor, Deus. Em nome de Jesus é o que nós Te pedimos e agradecemos, Pai. Amém. Amém? Vamos louvar ao Senhor, amém?
Senhor, nós te somos gratos, Deus, por teu grande amor, Pai. Que essa possa ser uma verdade do nosso coração, Pai, de que é um privilégio, Pai, poder nos chamar de Senhor, Pai, de chamar de Pai, de fato, Deus. Que essa seja uma verdade em nosso coração, Pai, de modo que possamos transmitir, Pai, e levar este amor àqueles que estão próximos a nós, Pai. Recebe o nosso louvor, Pai, recebe a nossa adoração, que seja de coração grato, Pai, que seja um louvor verdadeiro a Ti, Pai. No Teu santo nome, Jesus, amém. Vamos à palavra de Deus, abra sua Bíblia em primeiro o livro de Samuel, capítulo 3. Primeiro livro de Samuel, capítulo 3. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 10. O tema da nossa palavra de hoje é a resposta que abre os ouvidos. Amém? A resposta que abre os ouvidos. E o texto diz o seguinte, do versículo 1 ao versículo 10.
O menino Samuel ministrava perante o Senhor, sob a direção de Eli. Naqueles dias, raramente o Senhor falava, e as visões não eram frequentes. Certa noite, Eli, cujos olhos estavam ficando tão fracos que já não conseguia mais enxergar, estava deitado em seu lugar de costume. A palavra de Deus ainda não havia se... A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado, e Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Então o Senhor chamou a Samuel. Samuel respondeu: estou aqui. E correu até Eli e disse: estou aqui, o Senhor me chamou? Eli, porém, disse: não o chamei, volte e deite-se. Então ele foi e se deitou. De novo o Senhor chamou: Samuel. E Samuel se levantou e foi até Eli e disse: estou aqui, o Senhor me chamou? Disse Eli: meu filho, não o chamei, volte e deite-se. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor. A palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. O Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou, foi até Eli e disse: estou aqui, o Senhor me chamou? Eli percebeu que o Senhor estava chamando o menino e lhe disse: vá e deite-se. E se ele chamá-lo, diga: fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Então Samuel foi deitar-se. O Senhor voltou a chamá-lo como nas outras vezes: Samuel, Samuel. E Samuel disse: fala, pois o teu servo está ouvindo. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nessa manhã nós te agradecemos pela tua palavra em nós, te agradecemos porque o Senhor fala aos nossos corações, Pai. Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas e te pedimos que nesta manhã o Senhor fale a cada coração e que nossos ouvidos ouçam aquilo que o Senhor tem a dizer a nós, Pai. Que em nome de Jesus, cada um de nós possa encontrar o seu lugar nessa mensagem, o seu lugar nessa história, Pai. E que assim possamos, Pai, caminhar em direção àquilo que o Senhor tem para nós, que é a estatura do teu Filho Jesus, Pai, a cada dia. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Bom, você conhece a história de Samuel. Samuel é filho de Ana e de Eucana, ok? Eucana, marido de Ana, logicamente, tinha duas mulheres, Penina e Ana, né? Penina era uma escrava, né? Na verdade, essa escrava tinha, então, muitos filhos. Ela tinha, não era estéril. E por conta de Ana, até um período, né, por um período ser estéril, ela debochava de Ana toda vez que elas iam ao santuário louvar ao Senhor, buscar ao Senhor, com Eucana. Ana, um certo dia, já cansada de toda essa situação, ora ao Senhor, e o Senhor, então, ouve a sua oração. Ana volta para casa, Efraim, junto com o seu marido, e ali, então, eles concebem Samuel. Samuel, quando completa 6 anos de idade, é levado por Ana, porque Ana assim prometeu para o Senhor, levado por Ana ao templo para ali servir como sacerdote, para ser um ministro do Senhor, aprendiz ali, né? Justamente, e a gente sabe disso, que todo sacerdote ele tinha que ser de uma linhagem específica, de uma tribo específica, e isso assim era cumprido. Samuel, então, estava ali junto com Eli já há muito tempo. Então, essa é a história de Samuel, e Samuel, como o texto começa aqui para nós explicando, ele servia, ele ministrava ao Senhor, sob a liderança de Eli. Agora vamos conhecer um pouquinho de Eli, que é o sacerdote do momento ali, é o sumo sacerdote do momento. Eli era um sacerdote que estava desobedecendo ao Senhor. Não ele especificamente, mas os seus filhos estavam causando muita bagunça em Israel, por assim dizer, e de maneira muito grave. E o Senhor já havia dito para Eli que ele precisava corrigir os seus filhos, precisava punir os seus filhos por aquilo que eles estavam fazendo. Mas Eli fez vista grossa para o que os filhos estavam fazendo, e o Senhor já havia, de uma certa maneira, logicamente, se afastado de Eli, apesar dele continuar exercendo a sua função sacerdotal. Como o texto também diz para nós, era um momento em que a palavra do Senhor não era ouvida, as mensagens não chegavam como deveriam, né? O povo não tinha informação, não tinha mensagens vindas do Senhor como deveriam. E aí você pode ver lá no versículo 1, na parte B, diz assim: naqueles dias raramente o Senhor falava e as visões não eram frequentes. Israel estava agora, né? Vamos lembrar agora um pouquinho do lugar de onde nós estamos falando.
O povo havia saído do Egito, não é? Passado pelo deserto, como a gente leu lá em Êxodo, e agora o povo tinha chegado na Terra Prometida. O templo, o tabernáculo, estava em Siloé, que era agora a capital de Israel. Era agora a capital, o centro religioso de Israel. Então, esse lugar onde eles estão é Siloé, é o lugar onde Deus, então, como a gente já sabe, no tabernáculo ele habitava, e dali deveria vir a provisão, dali deveria vir a instrução, a palavra do Senhor. Mas isso não estava acontecendo por causa de um homem que estava em desobediência ao Senhor. Bom, então nesse instante, no capítulo 3, e se você quiser, você pode ler o capítulo 1 e o capítulo 2 de 1 Samuel, que você vai ver todo esse contexto de Samuel crescendo diante do Senhor, em contraste com os filhos de Eli, que apesar de serem filhos do sacerdote, não estavam crescendo diante do Senhor. Quando nós chegamos então aqui no capítulo 3, nesse momento nós temos um fato muito conhecido por todos nós, e uma história muito bonita. Samuel está lá deitado, muito próximo à tenda, não é? Onde você sabe que ali havia a arca, a presença do Senhor, como nos é contado aqui. Ele estava ali onde ele costumeiramente dormia, não é? E muito provavelmente que por causa do seu serviço, à noite ele levava Eli, né? Porque Eli já não enxergava muito bem. E isso fala sobre não a condição física simplesmente de Eli, mas também, e sempre que nós olharmos um personagem da Bíblia, nós temos que analisar o contexto que está sendo lido isso, junto com o de Israel, porque é uma maneira de nós aprendermos aquilo que o Senhor quer de nós. Assim como Eli, Israel também estava com seus olhos enfraquecidos, por assim dizer. Israel estava esquecendo daquilo que era o seu propósito, esquecendo daquilo que Deus tinha com eles. E por quê? Porque não estavam ouvindo o Senhor. Ouvir no Antigo Testamento, principalmente, sempre tem relação com obedecer. Ouvir nunca é um ato de simplesmente escutar, mas ouvir na palavra, de Gênesis até Apocalipse, sempre tem para nós uma conotação de obedecer. Ouvir alguém, segundo a palavra, é nós obedecermos, estamos dispostos a atender. Né? Então você pode, talvez a sua mãe tinha essa prática de te chamar pelo nome lá, né? Então minha mãe me chamava Leandro, e aí de onde eu estivesse eu gritava, quê? Aí ela falava assim para mim, se fosse para gritar, eu já tinha gritado. O que ela queria dizer? Que então no momento que eu ouvisse o meu nome sendo chamada, eu precisava sair de onde estivesse, ir até ela, para então receber a instrução, né? Porque às vezes ela queria me passar uma informação sigilosa, que ninguém podia... Brincadeira, não tinha nada disso, mas era uma questão de obediência, de nós sabemos se colocar, logicamente, em todos os ambientes. Né? E aqui então nós temos este contexto, Samuel crescendo diante do Senhor, Eli cada vez mais se afastando daquilo que o Senhor tinha para ele e da sua função. E nós temos Israel neste mesmo lugar. Bom, então estamos aqui no tabernáculo, lá Samuel está ali deitado, próximo à tenda, próximo à presença do Senhor, e isso fala sobre a condição de Samuel especificamente, e fala sobre a condição que eu e você também devemos estar. Nós devemos estar perto da presença de Deus. Logicamente que sabemos que o Senhor habita em nós, e o ato de nós ouvirmos a voz do Senhor começa pelo ponto de onde você está. E aí eu quero que você pergunte para a pessoa que está com você aí. Onde você está? Você está aqui? Pergunta para ela assim, você está aqui? Eu tinha um professor que falava assim para a gente toda hora. Ele estava falando, e era um professor assim, maravilhoso. Ele falava e falava. Tinha dois professores, ele e uma outra professora, chamava Malu. E aí toda vez eles estavam falando, mas era tanta informação para a gente começava a vagar nos pensamentos, aí uma hora eles faziam assim, vocês estão aqui, né? E isso para dizer o quê? Esse vocês estão aqui, ele estava querendo dizer o seguinte, eu estou aqui falando, mas vocês precisam estar com a mente de vocês aqui. Quando nós olhamos para o texto, nós percebemos que existem dois personagens, Eli e Samuel, que apesar de estarem muito próximos geograficamente, muito próximos ao tabernáculo, um estava próximo à presença de Deus e o outro não. Bom, então a história segue e diz que o Senhor então chamou a Samuel e disse, Samuel. Quando Samuel ouviu aquela voz, né, ele ouviu o seu nome. Perceba que Samuel não reconhece a voz que o chama, mas reconhece a palavra, ele decodifica aquela palavra, Samuel. Então ele fala, opa, Samuel, sou eu. E aí ele vai até Eli e diz, Eli, você me chamou? E ele fala, não, eu não te chamei. Fica aquela situação, volta, pode dormir. Então Samuel volta para dormir. Uma segunda vez o Senhor diz, Samuel,
Samuel levanta rapidamente, o Senhor me chamou? Imagino que por conta isso eu estou conjecturando, tá? Mas por conta da condição de Eli, um chamado de Eli era sempre algo preocupante, né? Então, por exemplo, você sabe que lá agora tem um pacotinho novo lá em casa, né? Então, quando eu ouço, eu já estou de pé, né? Eu sou uma pessoa de sono muito pesado, mas é impressionante como o choro do Natan e o choro do Lio agora me despertam, apesar de não serem num volume necessário. Quem me conhece mais intimamente aí sabe da dificuldade que é me acordar, né? Praticamente você tem que me chutar, jogar água, tem que fazer... Para ir para a escola, Vera, nossa, tinha que bater no cidadão para ele acordar, né? Uma época eu trabalhei com meu irmão e ele brinca aqui e fala que eu acordava, mas eu só acordava quando eu estava na empresa, 10 horas da manhã, né? E é muito engraçado como o choro do Lio e o choro do Natan me despertam, né? E agora eu estou confuso, eu não sei quando o choro é de um e de outro. Mas o que eu quero que você entenda é o seguinte: a necessidade fazia com que eu ouvisse, com que eu ouça, né? Faz com que eu ouça melhor a quem me chama. Então eu sei que o Lionel e o Natan não são capazes de se resolver sozinhos. Apesar de que o Natan já tem uma certa liberdade. Sabe que o Natan agora ele acorda e aí a porta dele fica fechada, né? Aí daqui a pouco a gente está lá em casa e a gente só ouve assim. Tem alguém aí? É o menino que está falando assim, gente, alguém abre a porta aqui para mim? Então ele já tem uma liberdade. O Lionel não. Mas isso tudo para dizer o seguinte: o nosso ouvido atende a uma necessidade. Samuel estava dormindo, mas estava atento às necessidades. E isso é uma característica muito importante de Samuel. Pela terceira vez o Senhor chama Samuel. E ele de novo vai até Eli. Eli, você me chamou? E ele fala, Samuel, eu não te chamei. Mas Eli percebe, como o texto diz para nós, versículo 8, a parte B diz assim: Eli percebeu que o Senhor estava chamando o menino e lhe disse, vá e deite-se. Se ele chamá-lo, diga, fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Então Samuel foi deitar-se. Perceba que Eli estava muito próximo de Samuel. Porém, Eli não ouve a voz que Samuel ouve. E isso fala a respeito da condição de cada um. E isso já nos diz o seguinte, que ouvir ao Senhor não tem relação com a nossa capacidade auditiva, auricular, mas tem a ver com nossa posição e com o nosso estilo de vida. Samuel era alguém que, como diz o versículo 1, servia ao Senhor sob a liderança de Eli. Ouvir a voz do Senhor começa na obediência. Você não vai obedecer depois que você ouve a voz do Senhor. Você, na verdade, precisa obedecer. E porque você obedece, você ouve a voz do Senhor. A obediência é aquilo que destampa os nossos ouvidos para o Senhor. Perceba que Samuel tem uma característica muito importante, que é a de obedecer. No versículo 1 diz assim, o menino Samuel ministrava perante o Senhor sob a direção de Eli. Samuel não ouve a voz do Senhor para obedecer, mas porque Samuel já está em obediência, não só ao Senhor, mas principalmente àquele a quem ele vê, que é Eli, que é a sua liderança, porque ele sabe obedecer, então agora ele ouve a voz do Senhor. No entanto, ele ainda não reconhece a voz do Senhor. Nós temos a grande característica de queremos, quem nunca falou assim, Senhor, vai, fala o que o Senhor quer que eu faça, o que eu faço agora? Às vezes a gente está passando por uma situação em que a gente tem que fazer alguma escolha, em que a gente tem que tomar alguma decisão. E a gente fica assim, o que o Senhor quer que eu faça? Porque eu sei que a gente fica naquela loucura de saber, o que o Senhor quer que eu faça? O que o Senhor quer que eu faça? Mas, na verdade, nós precisamos entender que antes mesmo de nós reconhecermos a voz do Senhor, nós precisamos ter uma vida de obediência. E a minha pergunta para você hoje é, como está a sua vida de obediência próximo à presença do Senhor, ou no lugar aonde o Senhor te colocou? Porque se você não aprender a obedecer antes, dificilmente você vai reconhecer a voz do Senhor. Dificilmente você vai ouvir a voz do Senhor. Perceba que ele tem a percepção a respeito de quem fala, mas não ouve quem fala. Porque ouvir ao Senhor diz respeito à nossa capacidade de obedecer. Lembra que eu falei que a palavra ouvir tem relação direta? Ouvir aqui significa obedecer. Quando então Samuel volta, se deita, o Senhor chama ele pela quarta vez e diz, Samuel, Samuel. Samuel responde assim como o seu mestre, assim como o seu professor, Eli te ensinado. Diga, eis-me aqui,
o teu servo ouve. Então Samuel assim responde: fala, pois o teu servo está ouvindo. A Bíblia da versão A Mensagem, de Eugene Peterson, coloca essa frase de uma outra maneira. Ela diz assim: fala, pois estou pronto para obedecer. E eu acho essa tradução muito boa, porque isso mostra para nós duas coisas. Essa resposta de Samuel diz o seguinte: fala, pois o teu servo ouve. Né? Em algumas versões pode ter eis-me aqui também. Fala a respeito de onde Samuel está e, segundo, da disposição e disponibilidade que ele está em obedecer ao Senhor. Se você não está pronto para obedecer, dificilmente você vai ouvir. O Natan é um menino muito focado quando ele está fazendo alguma coisa. Né? E aí, além disso, agora com o Leo, ele ficou muito ciumento, né? Mas esse ciúme está rebatendo muito na Bárbara, então ele tem ignorado um pouquinho ela, né? Mas, ao mesmo tempo, o que acontece? Quando a Bárbara chama ele agora, fala Natan, 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 e ele ignora. Perceba que ele pode até, de alguma maneira, estar ouvindo, mas com aquilo que ele está fazendo e focado com o que ele está fazendo, ele se desconecta de ouvir a sua mãe chamando. Por quê? Porque ele, do tamanho dele, não está pronto para obedecer. Então, quando de uma maneira mais ríspida, né, ou mesmo quando eu vou lá e falo Natan, aí ele vira os olhos. E tipo assim, agora parece que a coisa vai encrespar para o meu lado. O que eu quero que você entenda é o seguinte: só ouve a voz do Senhor quem já está em um processo de obediência. O nosso grande problema é que a gente quer ouvir a ordem para depois obedecer. Mas perceba que Samuel, antes mesmo de perceber que era o seu Senhor, que era Deus que estava chamando a ele, porque ele não conhecia a voz de Deus ainda. Olha o versículo 7. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor. A palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. Tem pessoas que acham que conhecem ao Senhor. Na verdade, elas ouviram a falar sobre o Senhor. Na verdade, tem pessoas que estão na igreja há anos a fio. Acham que conhecem o Senhor, mas não conhecem. Na verdade, elas ouviram, elas sabem quem Deus é e o que Ele fez. Mas conhecer ao Senhor diz a respeito de alguém que reconhece, que ouve a sua voz. Que quando ouve a sua voz, percebe que é Deus chamando. Samuel não tinha passado por essa experiência ainda. E a minha pergunta para você é: você reconhece a voz do Senhor? Você sabe quando é a voz do Senhor que está falando com você? Ou a voz do Senhor se confunde a muitas outras vozes? Eu e você temos uma necessidade humana. Nós temos uma necessidade, que é fazer parte de algo. E porque nós precisamos fazer parte de algo, e isso é uma característica da criação do ser humano, porque nós precisamos fazer parte, porque nós precisamos responder a um chamado, a gente não se atenta à voz que está nos chamando. Então aí a gente responde para ideologias. Fala, eis-me aqui, para ideologias, para feminismo, racismo, dificilmente, né, talvez alguém vai expressar isso, mas a gente vai dizer eis-me aqui para o feminismo, para o machismo, para a esquerda, para a direita, para o liberalismo, para o socialismo. A gente diz eis-me aqui para um monte de coisa. A gente diz eis-me aqui para o trabalho chamou, estou de prontidão. Sabe aquela história do soldado? Por isso que o soldado faz a continência. A continência do soldado é uma expressão de que antes mesmo de ouvir a ordem, ele já está em obediência. Ele já está em postura de obediência. E a gente está sempre em postura de obediência para um monte de voz que está dizendo. E o diabo, ele é craque nisso. Em confundir a nossa mente, em pegar aqueles que ainda não reconhecem a voz do Senhor e fazer assim, eu acho que é Eli, hein, que está te chamando, eu acho que é o trabalho que está te chamando, eu acho que é o negócio, eu acho que é riqueza, hein? Não, eu acho que o negócio é poder, o negócio é você ser mais influenciador. Não, eu acho que o negócio é o prazer mesmo. E a gente não percebe que as pessoas, e nós vamos falando, eis-me aqui para um monte de coisa, que não é a voz do Senhor. Porque nós temos em nós essa característica de dizer, eis-me aqui. Todo homem gosta de ser útil. Todo homem gosta de, ao ouvir, também ser ouvido. Quem é que não gosta de dar uma novidade? Você não gosta de contar, né? Quem é que não gosta de falar assim, uma coisa ruim, olha só, você não sabe quem morreu. Você já parou para pensar nisso? Dizer uma notícia que a pessoa não sei quem. Quando a pessoa demonstra isso, você fica contente. Porque ser ouvido
Saber, estar de prontidão para dizer algo novo é uma característica nossa. Então, quando nós olhamos para esse texto, nós percebemos que Samuel não reconhecia ainda a voz do Senhor. Ele sabia quem Deus era, estava na presença do Senhor, como o texto diz para nós, estava deitadinho do lado da arca. Ele sabia toda a história, sabia o que Deus tinha feito, o que Deus poderia fazer, o que Deus queria fazer, mas não reconhecia a voz do Senhor. Talvez você está aqui hoje e você sabe quem o Senhor é, sabe que Jesus morreu na cruz, sabe o que Ele tem para você, sabe a respeito do céu, já leu a Bíblia toda, mas você esqueceu de como é o tom da voz de Deus. Você sabe inclusive quem você é. Samuel sabia quem ele era, ele sabia que ele era o Samuel. E isso fala para nós a respeito de Israel. E aqui eu quero abrir um parênteses para você entender um traço importante dessa história. Samuel é o profeta. Primeiro que é o seguinte, Samuel ele é o último dos juízes e o primeiro dos profetas. Samuel ele inaugura uma nova era em Israel, ok? Samuel ele vai inaugurar a escola profética. Então, a partir daí, Samuel tem uma importância tremenda na história. Nem todo sacerdote era profeta, mas agora nós estamos vendo Samuel que no ofício ali do sacerdócio dentro do tabernáculo, ele era profeta, o que significa que não só ele cuidava da prestação de culto, do prestar culto, que era o serviço do sacerdote, mas ele era aquele que ouvia a voz de Deus. A partir desse momento, Deus passa a falar por Samuel, apesar de Eli ainda ser o responsável pelo culto. Nem todo mundo que presta culto ouve a voz do Senhor. E nós precisamos prestar atenção nisso. Não é porque você está vindo aqui, não é porque você ora na sua casa, não é porque você está lendo a Bíblia, ou seja, tendo a sua devoção, que você está ouvindo a voz do Senhor. Isso fala a respeito de intimidade. Isso fala a respeito da nossa capacidade de prontidão na obediência. Então a pergunta para você não é o quanto você tem lido da Bíblia. A pergunta para mim e para você não é o quanto você tem orado. A pergunta para nós não é o quanto nós temos vindo à igreja. Mas a pergunta para nós é o quanto nós temos obedecido ao Senhor no lugar onde Ele nos colocou. Porque se nós não temos obedecido ao Senhor, então nós estamos como Eli. Prestamos culto, estamos no lugar certo, fazemos parte do povo certo, mas não estamos ouvindo a voz do Senhor, apesar de saber que voz é essa. Então nós olhamos para Samuel. Samuel é aquele que inaugura uma escola profética, mas Samuel tem uma importância diferente ainda. Samuel é aquele que vai constituir o reino. Samuel é aquele que vai ungir o primeiro rei de Israel. Israel até aqui é uma nação, mas a partir de Samuel e do que o Senhor faz em Samuel, Israel passa a ser um reino. Veja, o povo é tirado do Egito e porque estava em escravidão não sabia quem era. Agora o povo está constituído como nação e sabe quem é. Sabe que é Israel, assim como Samuel sabe que é Samuel. Mas agora o povo precisa reconhecer a voz de Deus. O reino se baseia no rei. Ou seja, o povo de Israel era a nação Israel. Mas agora o povo de Israel precisava aprender a ser do reino de Deus. Precisava aprender a ser reino do Senhor. Por isso que Samuel tem essa característica de quem ouve e obedece. Porque Samuel tem a sua vida baseada no ouvir e obedecer ao Senhor. O reino se baseia no rei e não no povo. O reino é reino por causa do rei. Eu e você somos reino se estamos com os olhos no rei. Eu e você somos reino se reconhecemos o rei e não o povo. Ser povo de Israel era uma coisa até ali. Então agora Israel sabe quem é. Mas a partir de agora, Israel precisa saber quem Deus é. Israel precisa saber que Deus é o seu rei. Por isso que agora Samuel aprende a ouvir a voz de Deus e reconhecer aquele tom de voz. E por que ele aprende isso? Porque ele está pronto para obedecer. Samuel responde: fala, pois seu servo está ouvindo. Fala, pois seu servo está pronto para obedecer. A grande pergunta para mim e para você hoje é se nós podemos dizer isso: Senhor, eis-me aqui, fala, porque eu estou pronto para obedecer. Mas isso só pode falar quem já está em obediência. Volte lá, versículo 1. O menino Samuel servia perante o Senhor, sob a direção de Eli,
naqueles dias raramente o Senhor falava e as visões não eram frequentes. Perceba, o menino já obedecia. A pergunta é: o que você tem feito aonde o Senhor te colocou? Qual tem sido a sua postura? Porque só ouve a voz quem obedece. A obediência é o antídoto para ouvidos que não ouvem. Só para você saber, para quem não sabe, logicamente, Eli, por causa da sua desobediência, aliás, depois de que Samuel atende, vocês estão me ouvindo bem aí, mesmo com a chuva? Então, Samuel, mesmo depois, quando ele atende, o Senhor fala para Samuel algo. Ele fala que vai fazer algo que vai tinir no ouvido de Israel. O que Deus está falando é que ele vai fazer algo que vai chamar muita atenção de Israel. Duas coisas vão acontecer. Eli morre de maneira absurda depois que a arca, ou seja, a presença do Senhor é roubada. Quando Israel está ali, Israel está sob o mundo, né, ali, o povo predominante são os filisteus. E eles então vão atacar Israel e vão roubar a arca, que significa a presença de Deus. Ou seja, por causa de um homem que estava em desobediência ao Senhor e não estava cumprindo a sua função, eles perdem aquilo que simbolizava a presença de Deus. Nesse processo, quando voltam e contam, né, a Eli de que não só eles perderam a presença do Senhor, a arca, mas que os filhos dele haviam morrido, Eli morre com seu pescoço quebrado. Ele morre já sem enxergar nada, né? Isso fala a respeito da condição do homem. Alguém que não enxerga nada. Isso fala a respeito de alguém que é incapaz de perceber aquilo que Deus fez e faz. A desobediência nos leva à cegueira. Quando nós desobedecemos, passamos a ter uma vida de desobediência, de não considerar o que Deus está falando, nós passamos a não mais enxergar e apenas olhar para nós mesmos. Então, o Senhor, do versículo 11 ao versículo 14, diz para Samuel o que ele vai fazer. E depois Samuel conta para Eli, porque no outro dia Eli fala: o que o Senhor falou? Quero saber. E Samuel conta. Quando Samuel conta, Eli, sabendo quem Deus é, diz que o Senhor faça aquilo que lhe achar melhor, o que ele tem que fazer. Mas eu quero que você leia comigo, capítulo 4, versículo 1 de 1 Samuel. Diz assim: e a palavra de Samuel espalhou-se por todo o Israel. Leia comigo do versículo 19, diz assim: enquanto Samuel crescia, o Senhor estava com ele e fazia com que todas as suas palavras se cumprissem. Então isso fala a respeito da característica profética de Samuel. Todo o Israel, desde Dan até Berseba, reconhecia que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. Essa expressão de Dan até Berseba é que nem a gente dizer do Oiapoque a Chuí. Quer dizer que toda a extensão, o todo, todos ouviam o que Samuel dizia. Versículo 21. O Senhor continuou aparecendo em Siló, onde havia se revelado a Samuel por meio de sua palavra. E a palavra de Samuel espalhou-se por todo o Israel. Isso para dizer o seguinte: todo aquele que ouve ao Senhor e o obedece é ouvido por todos à sua volta. Às vezes a gente tem a sensação de que está falando sozinho, não é? Às vezes a gente tem a sensação de que está sozinho, de fato. Primeiro porque a gente não ouve ao Senhor. Segundo porque a gente não é ouvido, não é? Mas nós percebemos aqui que alguém que obedeceu, e porque obedeceu, ouviu, e quando ouviu, respondeu. E quando respondeu, obedeceu, esse passou a ser ouvido por todos. E mais, a partir de Samuel, é inaugurado um novo tempo. Isso para dizer o seguinte: na sua família, no seu casamento, depende de você que um novo tempo seja iniciado. Depende daquele que obedece naquilo que foi posto, obedece onde está. Perceba que Samuel, ele está deitado próximo à arca, que simbolizava a presença de Deus. Mas ao ouvir seu nome ser chamado, ele vai até Eli. Um dos nossos grandes problemas
é que às vezes a gente responde a um monte de coisa, sem perceber que nós já estamos na presença do Senhor. Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário por mim e por você. E Ele habita no meu e no seu coração, no coração daqueles que reconheceram a Ele como Salvador. A pergunta é, por que você está dizendo, eis-me aqui, para tantas outras coisas? Por que você está dizendo, eis-me aqui, para quem já não enxerga mais? Para quem não sabe o sentido da vida? Para quem não sabe o real valor e aquilo que Deus tem para fazer? Para quem não sabe qual é o seu chamado? Para quem não sabe o que o Senhor tem para você? Para quem olha para você e diz, é um menino. Eli, por mais que ele sabia do agir do Senhor, ele levou 3 vezes para perceber que o Senhor estava chamando Samuel. Foi na insistência que ele percebeu, olha, o Senhor, e o texto diz para nós, o Senhor está chamando o menino. Samuel se via como menino. Eli o via como menino. Mas o Senhor o via como um obediente. E para o Senhor, e eu creio assim, não existem crianças ou adultos no sentido da idade. Para o Senhor existe quem obedece e quem não obedece. A obediência é aquilo que mostra para o Senhor quem ouve a sua voz. Por isso Paulo vai falar para Timóteo a respeito do ouvir, a respeito dele não esquecer aquilo que lhe foi ensinado. Por isso que Paulo vai falar para Timóteo, não deixa que as pessoas coloquem em questão a sua idade. Timóteo era um jovem quando assumiu a sua função ministerial. Para dizer o seguinte, olha, não importa quantos anos você tem, o que importa é se você obedece ou se você não obedece. Amém? Você sabe qual é o seu nome? E com isso eu quero dizer o seguinte, você sabe quem você é? Samuel sabia quem ele era. Ele era o Samuel. Você é a Camille, você é o João, você é a Luan, você é a Vera. O Senhor conhece você pelo seu nome. Nós falamos sobre isso na semana passada. Nós somos a ovelha do rebanho do Senhor. E o pastor, o bom pastor, ele conhece as suas ovelhas pelo nome. Porque ele é a porta. E a porta passa uma ovelha por vez. E nessa uma ovelha por vez significa que ele olha para nós de maneira individual. E ele nos dá nome pelas nossas especificidades. Quando o Senhor estava ali, ele estava vendo Eli, estava vendo Ofni e Finéias, que eram os filhos de Eli, estava vendo Samuel também. E se você pegar o capítulo 1 e o capítulo 2 de Samuel, você vai ver que a todo momento existe um texto que fala a respeito dos filhos de Samuel, de Eli, e em contrapartida se fala a respeito de Samuel, dizendo que Samuel obedecia, Samuel servia. A questão é, o seu eis-me aqui é para quem? Para quem não enxerga mais ou para aquele que é a presença? Que em nome de Jesus, eu e você, sejamos aqueles que como sacerdócio real, prestam culto, têm a sua devoção em dia, mas que como nação profética, isso significa, o que significa nação profética? Como profetas do Senhor, ou seja, como aqueles que têm a palavra do Senhor à frente, ouvem a sua voz e emitem aquilo o que ouviu, porque senão nós seremos como o sino que bate, soa e o seu som acaba e é isso. Que em nome de Jesus nós sejamos ouvidos, não porque somos, mas porque ouvimos antes. E ouvimos ao Senhor porque obedecemos. Que assim seja. Senhor, em nome de Jesus, nesta manhã, nós te pedimos perdão por tantas vezes que nós dizemos, eis-me aqui, aquilo e aqueles, Pai, que não enxergam mais. Te pedimos perdão pela nossa prontidão em responder, eis-me aqui, muitas vezes, para o mundo, Pai. Responder, eis-me aqui, para tantas ideias que o mundo colocou em nossa mente, Pai. Mas que em nome de Jesus, a partir de hoje, nós passemos a obedecer, a servir aonde nós estamos postos, Pai, de acordo com a sua vontade. Porque não nascemos da vontade da carne, não nascemos do desejo humano, nascemos
do Senhor por conta do teu filho Jesus. Assim como Samuel, Pai, que havia nascido de uma promessa, de uma resposta de oração, Pai, de Ana, Pai. Nós também, Pai, nós nascemos, Pai, somos nascidos da vontade do Senhor, ó Deus. Que em nome de Jesus, com essa consciência de que somos resposta do seu desejo, Pai, do desejo do seu coração, ó Deus, que assim possamos estar posicionados, Pai, e obedecendo aquilo e aqueles que o Senhor colocou sobre nossas vidas, Pai, segundo a tua vontade. Que sejamos aqueles que cuidam do culto, Pai, que sejamos aqueles que cuidam do tabernáculo, que sejamos aqueles que cuidam do nosso corpo, da nossa vida, que prestam culto, que a devoção está em dia, que sejamos aqueles que leem a Bíblia, que sejamos aqueles que oram, aqueles que vêm à igreja, aqueles que servem, que dão, que respondem, Pai, mas que principalmente, Deus, sejamos aqueles que ouvem, e porque ouvem, falam, mas que Deus, que esse nosso ouvir se inicie na obediência, que obedeçamos antes, Pai, mesmo, de percebermos, Pai, se é que alguém aqui ainda não percebeu a sua voz, Pai, dá-nos a capacidade de reconhecer, Pai, dá-nos a capacidade de ouvir a sua voz, ó Deus, que em nome de Jesus possamos ser aqueles, Pai, que onde nós estejamos, Pai, que sejamos aqueles que inauguram um novo tempo no Senhor, Pai. Que sejamos aqueles que respondem a Ti, ó Pai. E que essa resposta gere um novo momento, Pai. Na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa igreja, Pai. Que saibamos a nossa responsabilidade. As pessoas podem olhar para nós e nos achar meninos, Pai. Nos achar novos, nos achar qualquer coisa. Mas o que importa, Pai, é que o Senhor olhe para nós e perceba pessoas que obedecem, Pai. E que sejamos essas pessoas, Pai, que obedecem no Senhor, Deus, e que saibamos ouvir a sua voz, Pai, e te obedecer, em nome de Jesus. Amém. Ao mundo se não estivesses aqui, ergueria a voz se não pudesses me ouvir. Mas eu sei que estás aqui comigo e podes me escutar, precioso amigo. Em meio à multidão eu ouço a tua voz, Pai amoroso és, tua graça está sobre nós. Em tuas mãos entrego cada sonho meu, e o que não te agrada, abro mão e descanso em ti, Senhor. Confio em ti, Senhor. Descanso em ti, Senhor. Em tua presença. Descanso em ti, Senhor. Multidão, eu ouço a tua voz, Pai amoroso és, tua graça está sobre nós, em tuas mãos